Cumprimento a todos com a graça e a paz da parte do nosso Salvador, Senhor Jesus. Amém? Amém. Coisa boa podermos estar na casa de Deus para louvar o Senhor, para adorar o seu santo nome. E, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar pregando a sua palavra e a responsabilidade ainda maior de estar aqui no nosso culto, na nossa igreja, Madureira Sede, pregando no culto de ensino. Agradeço ao pastor Paulo o convite e a confiança de estar sendo mensageiro dessa noite. Amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Quem trouxe aí o seu exemplar da Bíblia Sagrada pode abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Atos dos Apóstolos vai estar aqui no telão também. A igreja pode tomar assento para ficar mais confortável aí. Vou convidar quem trouxe a sua Bíblia para deixar ela aberta, porque o estudo dessa noite nós vamos meditar um pouco no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. E vamos ver quão maravilhosa é a palavra de Deus. O título dessa mensagem dessa noite é a importância da pregação. Então nós vamos meditar na importância da pregação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler primeiro do versículo Atos 1, do verso 3 até o verso 5, nessa introdução dessa mensagem. A palavra do Senhor diz o seguinte: Atos 1, do 3 ao 5. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Eu quero fazer algumas considerações ainda aqui no capítulo 1, introdutórias. Diante desse texto, amado, algumas coisas eu quero ressaltar. O primeiro é nos colocar onde que isso aconteceu na história. Jesus então ele havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia e apareceu aos seus discípulos. Então esse texto introdutório aqui do livro também de Atos dos Apóstolos vai falar que Jesus então morreu e apareceu aos seus discípulos. E ele ficou com os seus discípulos ensinando eles cerca de 40 dias. Então isso depois da Páscoa lá, cerca de 40 dias. Segunda consideração: Jesus deu-lhes uma ordem de não saírem de Jerusalém, até que fossem batizados com o Espírito Santo. Aqui nessa porção também fala algo muito importante. Jesus diz para eles: vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do céu vocês recebam o Espírito Santo. E João foi batizado com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Então Jesus faz essa promessa que aconteceu, nós vamos ver aqui logo, alguns dias depois que Jesus então fala isso, acontece a promessa do Espírito Santo. Vamos fazer a leitura ainda do versículo 6 até o versículo 8, que diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! Jesus então continua orientando eles. Primeiro ponto aqui: os discípulos eles indagam a Jesus quando é que Deus iria restaurar
o reino de Israel. E Jesus vai responder para eles que os tempos e as datas não competem aos homens, nem a eles e nem a nós. Querer saber, querer adivinhar, marcar dia para a volta de Jesus. Quantos já marcaram datas e todas elas foram frustradas? Isso compete ao Pai. Deus sabe o dia, o momento e a hora. Não cabe a nós ficar querendo correr atrás como eles queriam ali. É agora. Que acalma o coração. Deus sabe de todas as coisas e Ele faz todas as coisas no tempo certo. É isso que Jesus responde para eles. Segundo ponto aqui, Jesus reafirma a promessa do batismo com o Espírito Santo e esclarece que o propósito de receberem poder era para que eles testemunhassem, era para que eles pregassem a palavra. Veja que agora Jesus vai dizer que é para eles esperar. Ele reafirma aquilo, a promessa da vinda do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles teriam que testemunhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus então diz que não é para eles sair a pregar o Evangelho sem antes eles receberem o cumprimento dessa promessa, que era a vinda, a descida do Espírito Santo. Amém, amados? Então, passadas essas considerações introdutórias, agora a gente vai partir para o ponto onde essa promessa se cumpre e o que acontece depois dessa promessa. Então Jesus diz que é para eles esperar que eles vão receber o Espírito Santo e que depois que eles receberem o Espírito Santo é para fazer o quê? Testemunharem, pregarem a palavra, testemunharem o seu nome. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Atos capítulo 2, verso 1 e verso 4, passagem muito conhecida, principalmente em todo meio cristão, principalmente no meio pentecostal. Vamos fazer a leitura do texto. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amados, primeiro ponto aqui. Isso acontece durante a festa, então, aqui narrada no texto de Pentecoste. A festa de Pentecoste era uma das 3 grandes festas do povo judeu, anuais. Ela acontecia exatamente 50 dias depois da festa da Páscoa. Nós sabemos que naquela Páscoa, onde aconteceu o sacrifício de Jesus, onde Jesus foi crucificado e ressuscitou no 3º dia. Então isso aconteceu 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo. A palavra Pentecoste, por exemplo, ela significa, se alguém não sabe, vai ficar sabendo, é 50º. É o 50º dia, era a festa que iniciava 50 dias exatamente depois da Páscoa. Ela tem alguns nomes, festa das colheitas, das semanas, enfim, mas não vem ao caso agora. Então se cumpre a promessa de Jesus poucos dias depois do que Jesus falou ali em Atos 1, que nós estudamos aqui. Segundo ponto, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Deus cumpriu com a sua promessa de enviar o Espírito Santo e batizar aquelas pessoas que estavam reunidas. A Bíblia diz aqui que eles estavam reunidos num só lugar, estavam assentados, e de repente vem um som como de um vento impetuoso, e se separam línguas como de fogo e pousam sobre cada um deles. É a chegada do Espírito Santo, que foi algo tremendo, foi algo extraordinário, miraculoso. Então aqui Deus cumpre com a promessa que Ele tinha, que era de derramar o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, poucos dias depois de Jesus anunciar. Então, amados, o que acontece depois desse acontecimento? Vamos ler aqui do verso 5 até o verso 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes que estão falando? Ou então
Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna. Então, é o que acontece posteriormente à descida do Espírito Santo. A primeira coisa que nós vemos aqui, por causa da festa de Pentecoste, existiam judeus de todas as regiões do mundo. Eles vinham, assim como vinham na Páscoa. Assim como vieram na Páscoa, eles migravam para Jerusalém, para essa grande festa. Então a cidade de Jerusalém naquela ocasião estava repleta de judeus de todas as partes do mundo. E tinha muitos judeus espalhados por toda a parte do mundo, na Ásia, na Europa, naquela região do mundo conhecido até então. Então eles vieram e tinha uma grande multidão de judeus ali em Jerusalém. Segundo ponto, eles também ouviram o som e ouviram os discípulos falar os seus próprios idiomas. Veja bem que o texto diz que eles também ouviram o som. Não foi somente aqueles que estavam reunidos e assentados e que receberam o dom do Espírito Santo. Eles também ouviram o som, e aquilo chamou a atenção deles. O texto vai dizer que eles estavam perplexos, atônitos, e se perguntando algo que eles não entendiam. Como que aqueles homens falavam, e eles iam escutavam no próprio idioma deles. Tem uma questão muito interessante aqui, amados. Eu não vou ler aqui para não ficar tão extenso. Dos versículos 9 até o versículo 11, aqui na continuação, vai narrar que eram pelo menos 15 nacionalidades diferentes ali. Judeus de 15 nacionalidades diferentes. Cada nacionalidade tinha a sua própria língua, o seu próprio idioma. Então aqueles homens cheios do Espírito Santo, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo falavam. E eles falam aqui de galileus, não são eles galileus, os galileus, que eram os discípulos ali naquele momento, eles eram considerados naquela época, a Galileia era uma região ali próxima de Jerusalém, que era considerada uma região pobre, uma região de pessoas iletradas, que não tinham recursos para falar 15 idiomas ou diversos idiomas. Então eles ficam atônitos, como que eles falam? E nós escutamos o nosso idioma. Resposta: milagre de Deus. Deus então agraciou eles com o dom de línguas, que naquele momento ali é manifestado através de idiomas. E nós vamos ver lá em 1 Coríntios, que também tem um outro tipo de línguas, que são as línguas estranhas, que também é um dom de Deus, mas aqui Deus agraciou eles com idiomas. Eles falavam idiomas diferentes, e aquelas pessoas ouviam e ficaram atônitos. Como que isso está acontecendo? Eles são galileus, como se eles dissessem, eles são da ralé, eles não têm acesso a estudo, eles não têm acesso a ter estudo de línguas, então eles ficam perplexos com aquilo. E aqui o texto fala, né, de partos, medos, elemitas, enfim, 15 nacionalidades, e eles ficam questionando aquilo. E agora tem algo interessante, eu quero fazer a leitura de Atos 2, da parte B do versículo 11 até o versículo 13, depois que fala ali das nacionalidades. Vai dizer o seguinte: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntávamos uns aos outros: que isso significa? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então o que acontece aqui? Os discípulos, eles estavam, o que eles estavam falando na língua lá daqueles homens? Eles estavam glorificando a Deus. Veja que o texto diz que maravilhas de Deus, eles estavam exaltando a Deus, glorificando a Deus, eles estavam cheios, transbordando do Espírito Santo. E não tem como uma pessoa estar transbordando do Espírito Santo e se conter. Não tem como uma pessoa, quando é tocada pelo Espírito Santo, não glorificar a Deus, não adorar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eles estavam falando, mas o que acontece aqui? Uns estavam atônitos e perplexos, não entendiam por que aqueles homens veio aquele som, por que eles falavam naquele idioma, e eles ouviam as maravilhas de Deus que aqueles homens falavam, e eles ficaram perplexos e atônitos. Outros zombavam, eles beberam vinho, eles se embriagaram e estão bêbados. Isso aí, beberam demais, eles estão assim porque eles estão bêbados. Então Deus, ele tinha operado um milagre aqui. Aqueles homens tinham recebido o Espírito Santo e já teve um milagre ali do dom de línguas, do dom de idiomas, mas aquilo ali deixou eles perplexos. Eles ouviam, entendiam, mas aquilo ali não significou nada para eles além disso.
Então nós vamos ver aonde a coisa começa a se explicar e aonde começa a chegar na parte do título dessa mensagem, que é a importância da pregação. Por quê? Porque eles falam isso e aí começa, Pedro vai pedir a palavra e vai começar a primeira pregação da igreja cristã. Aleluia! Vamos ver aqui então, do versículo 14 e 15, diz o seguinte: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Então Pedro vai pedir a palavra e vai iniciar a primeira pregação na nova aliança, a primeira pregação da igreja cristã. Enfim, poderia dar vários termos aqui. E Pedro vai dizer que aqueles homens não estão embriagados. E aí Pedro vai começar a explicar o que era aquilo que estava acontecendo. E o restante do capítulo 2 vai narrar a pregação. Eu não vou ler todo aqui porque é muito texto, mas Pedro então começa a pregar. Ele já começa falando ali da profecia do profeta Joel, na sequência, que vai falar que nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e eles profetizariam. Aleluia! Então era cumprimento da promessa, Deus chamando aqueles que iriam receber o Espírito Santo de forma abundante e iriam pregar sua palavra de forma destemida, com vigor, com força, com poder, com unção. Aleluia! E aí Pedro começa então a pregação da palavra, a explicar o que estava acontecendo. E eu quero 2 pontos aqui da pregação a exaltar. Pedro vai falar então, começando pelo profeta Joel, uma profecia lá do Antigo Testamento. Pedro vai pregar o quê? A Bíblia, a palavra, o Antigo Testamento, que era a escritura que tinha naquela época, a cumprimento da promessa. E ele vai, amados, ele vai fazer uma pregação muito dura. Pedro, ele faz a primeira pregação narrada na Bíblia, no Novo Testamento. Pensa numa pregação dura. Começa falando, que bonito, né? Vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, derramarei do meu Espírito. Mas olha o que Pedro faz. Essa pregação é uma das pregações mais duras da Bíblia. E eu vou citar para vocês o porquê, alguns trechos. Versos 22 até o 24, Pedro pregando para aquela multidão diz o seguinte: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando numa cruz. Agora a coisa que vou ler de segura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! Amados, Pedro então aqui, ele vai dizer que Jesus Cristo era o Messias de todas as profecias do Antigo Testamento, que ele era o Messias que os judeus esperavam ansiosamente, que ele era o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador. E o que Pedro vai dizer aqui? Vocês o mataram por mãos de homens iníquos, por homens perversos, que eram o Império Romano, os romanos. Imagina, é a mesma coisa. Vamos tentar voltar lá, é como longe de mim, mas como se eu fosse Pedro e vocês fossem os judeus, e dissesse: vocês aí que estão ouvindo, assistindo a minha voz, vocês mataram o Filho de Deus. A pregação de Pedro foi essa. Ele olhou e disse: vocês mataram o Filho de Deus, mas Deus o ressuscitou, porque era impossível que a morte, aleluia, o retivesse. Sabe por que, amados, que Pedro está se referindo diretamente àquelas pessoas como assassinos de Jesus? Porque 50 dias antes,
Se você for ler, Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e Lucas também escreveu um evangelho. Os dois são endereçados a Teófilo no início do primeiro capítulo. O evangelho é das coisas que Jesus fez aqui na terra, e o livro de Atos conta a ação do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Mas nós vamos ver lá que, por exemplo, no evangelho de Lucas, assim como nos outros, quem é que gritava? Pilatos não queria sacrificar Jesus, não queria matar Jesus. E quem é que gritava? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. São os mesmos judeus que vieram para a festa de Pentecostes e que 50 dias antes também tinham vindo para a festa da Páscoa. Eles realmente, literalmente, isso aqui não é em sentido figurado, é literal. Eles tinham gritado: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E forçado Pilatos a mandar crucificar Jesus. Então eles estavam ouvindo a pregação de Pedro. Pedro estava chamando eles de assassinos, e eles sabiam, porque eles lembravam, fazia bem pouquinho tempo, não fazia 2 meses, que eles tinham pedido a crucificação de Jesus. Imagina que palavra dura, amados. Imagina que palavra dura de se ouvir. Quem queria estar na situação daqueles judeus ouvindo essa palavra? Sendo que só matar um homem inocente, a lei mosaica já tinha uma punição severa para isso. Ainda matar o Filho de Deus. Oh, glória! Vamos continuar aqui, amados. Atos, no final da pregação de Pedro, ele vai lembrar novamente desse acontecimento. Veja só, mas aí vem a intervenção divina. Versículo 36 e 37, a palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Veja que Pedro novamente chama eles de assassinos. Todo Israel, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro acusa eles mais uma vez, e eles ficaram desesperados, amados. Aquela palavra era dura, mas ela tocou o coração deles, e eles ficaram desesperados. O texto aqui diz que eles ficaram aflitos, nessa versão, do coração, no seu coração, e eles fazem uma pergunta: o que faremos? Com certeza na mente daqueles homens, o que estava passando? Estamos perdidos, estamos condenados aqui na terra e para a eternidade. Eles entram em desespero. A palavra foi dura, mas a palavra era que Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele levou a culpa do pecado na cruz. Essa é a palavra de Pedro. Agora olha que coisa linda, até aqui Pedro traz uma correção. Pedro prega a lei para eles. Pedro está trazendo a lei ela te pega pelo colarinho e te coloca na parede. A lei, ela serve para nos mostrar o quão pecadores nós somos. A lei, ela serve para mostrar como nós, por nossa força do nosso braço, pelo nosso intelecto, pelo nosso dinheiro, pela nossa condição social, isso não pode nos salvar, isso não pode nos aproximar de Deus. Mas aí, Deus é tão maravilhoso. Aleluia, aleluia. Pedro responde àqueles homens no verso 38 e 39. Pedro respondeu: arrependam-se. Aleluia. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aqueles homens mereciam a morte, aqueles homens mereciam a cruz, mas eu me lembro
de uma palavra do Senhor Jesus, uma das últimas palavras do Senhor Jesus na cruz, quando Jesus fala com Deus: Pai, perdoa-lhes os pecados, pois eles não sabem o que eles fazem. Aleluia. Aleluia. Jesus tinha clamado a Deus pela vida daqueles homens na cruz, antes mesmo de morrer. Aleluia. Jesus tinha clamado pela vida deles. Jesus tinha pedido a Deus a alma deles, a salvação deles. Então Pedro traz a graça aqui de Deus: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Essa é a graça de Deus, essa é a pregação da palavra. Aleluia. E ele continua: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia. Amados, a promessa era para aqueles homens que crucificaram o Senhor e foram os assassinos de Cristo, para os filhos deles e para os que estão longe. E quem são esses que estão longe? Nós somos os que estamos longe. Aleluia. Todo ser humano nascido, que viveu depois dessa pregação, depois da morte de Cristo, que não viveu naquele período, ao longo de quase 2000 anos de história do cristianismo, nós somos os que estão longe. A promessa é para eles, para os filhos deles e para nós. Aleluia. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, ouvirmos a pregação do Evangelho, aleluia, e entregarmos a nossa vida, fizermos a boa confissão de fé com todo o coração, aleluia, a promessa é para nós. Aquilo que aconteceu com eles acontece até hoje, para quem confessa, para quem ouve a pregação e confessa Jesus como Salvador, arrepende dos seus pecados. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, aleluia, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos cheios de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Aleluia. Aquela culpa do pecado já não está mais sobre nós, está lá na cruz com Cristo. Aleluia, aleluia. Resultado final, amados, versículo 41. Quando a pregação da palavra de Deus é pregada genuinamente, sem enfeite, sem penduricalho, a palavra, olha o resultado, verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluia. Uma pregação que chamava eles de assassino, que fez eles entrar em desespero, aleluia, mas que pela intervenção do Espírito Santo, pelo sacrifício do Santo Jesus Cristo, pelo amor de Deus pela humanidade, a sua graça é derramada sobre eles, e cerca de 3.000 pessoas são alcançadas pela graça de Deus, confessam Jesus como Salvador, são batizados, são contados como salvos, como membros da igreja. Aleluia. Só um Deus maravilhoso, misericordioso, para fazer uma coisa dessas, amados. Aleluia. Eu quero fazer uma menção aqui. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando no seu comentário bíblico sobre a pregação de Pedro aqui em Atos, essa primeira pregação, ele traz uma reflexão que eu quero dividir com vocês. O milagre pode atrair a multidão, mas não toca os corações. O milagre abre as portas para o Evangelho, mas não é o Evangelho. Aleluia. Houve um milagre, ele está se referindo ao quê? Houve o milagre do som como um vento impetuoso, houve o milagre do dom de línguas, mas qual foi o resultado? O que aqueles homens falaram? Está aqui, eu acabei de ler para vocês, o que a Bíblia diz? Uns ficaram sem entender e outros achavam que eles estavam bêbados. Mas quando Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, e prega a palavra, e explica para eles que era o cumprimento da promessa, que era a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. E mesmo que acuse eles de pecadores, mesmo acusando eles, dizendo: vocês
são pecadores, vocês assassinaram o Filho de Deus. Aí eles perguntam, então o que a gente faz? Nos explicam, irmãos. Arrependam-se e sejam salvos. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebam o dom do Espírito Santo. Aleluia. Esse é o resultado, amados. Nós não podemos andar correndo atrás de milagre, atrás de profecia, atrás de sinal. Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz. E eu creio com toda a minha força, todo o meu entendimento, que os dons de Deus nenhum cessou, que os milagres de Deus não cessaram, que a mão de Deus não está encolhida. Deus hoje, eu creio com toda a minha força, que Deus hoje pode curar qualquer enfermidade, que Deus hoje pode fazer milagres, prodígios e maravilhas, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, o poder dEle não cessou. Mas nós não temos que querer Deus pelas coisas que Deus pode nos dar, nós temos que querer Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem, amados, em 3 pontos. Primeiro ponto, diante de tudo que foi explanado nessa noite, a unção do Espírito Santo é indispensável para a pregação do Evangelho e para executar qualquer atividade evangélica. A unção do Espírito Santo é indispensável para a pregação da palavra e para qualquer atividade evangélica ou cristã, seja para cantar, seja para recepcionar, seja o ministério que for, seja na assistência social, seja missionário, seja no altar da igreja pregando a palavra, porque aqui não é o único lugar de pregar a palavra, é só mais um lugar de pregar a palavra, seja na sua casa, seja na sua família, no seu trabalho. A unção do Espírito Santo é indispensável. O que Jesus disse para aqueles homens? Esperem em Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Não era para eles sair a pregar para ninguém na força do braço deles, na força do entendimento deles, mas era para eles esperar receber o poder do Espírito Santo de Deus, que nos unge, que nos capacita, aleluia, que nos toma, que coloca a palavra na nossa boca e que opera através da ministração da palavra. Aleluia. Nós necessitamos, aleluia, do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. John Wesley, que foi um grande avivalista inglês, certa vez, fundador da igreja metodista, para os seus alunos, ele dizia o seguinte: ponha fogo em seus sermões, ou ponha os seus sermões no fogo. Ele dizia: ponha fogo nos seus sermões, ou ponha o seu sermão no fogo. Pregação sem unção, pregação sem a busca, sem oração, sem buscar a Deus, sem buscar a unção do Espírito Santo, aleluia, é uma pregação infrutífera, é uma pregação que não toca o coração, é uma pregação que não convence, que quem convence é o Espírito Santo, quem age, quem opera a conversão é o Espírito Santo, aleluia. Outro grande avivalista foi Dwight Moody. Certa vez perguntaram a Moody como experimentar um reavivamento na igreja, e Moody respondeu: aleluia, acenda uma fogueira no púlpito. Quer um reavivamento na igreja? Acenda uma fogueira no púlpito, uma fogueira com fogo santo, que unja homens e mulheres, pregadores da palavra de Deus, não só dentro da igreja, mas em vários lugares, com unção, com fogo, com busca do Espírito Santo de Deus, aleluia, para que capacite, para que haja um reavivamento na igreja, aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, amados, a pregação da palavra é o método escolhido por Deus para a anunciação do Evangelho. A pregação da palavra é o método escolhido por Deus para a pregação do Evangelho. Deus poderia se manifestar diretamente para as pessoas? Sim. Deus poderia usar os anjos para pregar para as pessoas? Sim.
Deus escolheu fazer essas coisas? Não. Quem que Deus escolheu para pregar o Evangelho? Nós, a sua igreja. Por que Deus escolheu isso? Não tenho nem ideia. Não tenho resposta para isso, eu sou sincero. Mas eu sei de uma coisa, é um decreto de Deus, que nós pregamos o Evangelho. Deus decretou que nós temos a missão e a dádiva de pregar o Evangelho. Veja em Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 1 e 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Aleluia! Agradou a Deus, aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Isso dá uma pregação, não vou pregar sobre isso, dá uma mensagem toda sobre isso. A pregação ela é loucura para aqueles que se perdem, mas ela é palavra de Deus, salvação, amor para aqueles que creem, redenção, justificação, alimento, dádiva. E Deus nos escolheu para ser os embaixadores de Cristo. A palavra de Deus diz: quão formosos os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Aleluia. O pastor Paulo deve ter os pés mais lindos do mundo. Aleluia. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Aleluia. Deus nos escolheu e decretou que nós pregássemos o Evangelho, e nós não podemos nos calar, amados. Talvez você pode até estar se perguntando: irmão Marco, mas nós estamos vivendo uma pandemia, essa situação toda, e traz uma palavra dessas. Primeiro, que é a palavra de Deus. Segundo, se você for estudar a história da igreja, vou pegar só a história da igreja, a história do cristianismo, esses 2000 anos praticamente de cristianismo, quantas guerras, quantos conflitos, quantas catástrofes, quantas pandemias, quantas pestes assolaram a humanidade? Várias. Eu sou historiador, sou formado em história, posso afirmar para vocês, dezenas, centenas. Em qual desses momentos parou-se de pregar a palavra de Deus? Quando que cessou uma voz ungida pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus? Nunca cessou a pregação da palavra de Deus, independente do que a humanidade esteja passando, crise, pandemia, fome, guerra. A palavra de Deus, ela prevaleceu e ela chegou até os nossos dias, e a palavra de Deus não vai passar, é o que a Bíblia diz. Todas as coisas irão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. A Paulo vai dizer que a palavra de Deus não está algemada. Ele pode estar preso, ele podia estar muitas vezes preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Deus quer salvar muitas pessoas nesse momento de pandemia. Deixa eu dizer mais uma coisa rapidinho. Se vocês forem estudar a história da igreja, vocês vão ver que todos os momentos de guerra, crise, catástrofes, problemas sanitários como esse, foram momentos onde Deus levantou homens e mulheres com ousadia, com unção, e pregaram, e houve conversões em massa. É o momento de nós nos levantarmos e pregarmos a palavra de Deus. Não é o momento de nós nos acovardarmos, não é o momento de nós ficarmos focados só no que a mídia diz, só no que um diz, no que nessa guerra política, científica, enfim, a gente nem sabe mais em quem acreditar. Mas eu creio em Deus, nós temos que crer em Deus. Nós temos que aproveitar essa oportunidade de pregar a palavra de Deus. O mundo está de joelhos, a humanidade está de joelhos, os poderosos estão de joelhos. É o momento de nós sermos ousados e pregarmos a palavra de Deus. Terceiro e último ponto, eu já vou encerrar. A pregação deve ser fiel à palavra de Deus. Eu vou repetir. A pregação deve ser fiel à palavra de Deus. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com o que eu prego. Se o que eu pregar não for de acordo com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com o que eu falei aqui hoje. Deus tem compromisso com a palavra dele, que é pregada pelo pregador. Por isso a pregação ela tem que ser fiel à palavra. Nós não podemos torcer a palavra de Deus. Nós temos que estudar a palavra, orar, estudar, buscar recursos que nós hoje, graças a Deus, nós temos muitos recursos auxiliares, e mergulhar, entrar para dentro da palavra,
e pregar a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. 2 Timóteo 4, 2 e 3, Paulo dando conselhos a Timóteo, vai dizer o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. É o que a palavra, Paulo já estava profetizando aqui, ensinando a Timóteo, nos ensinando, e a história da igreja é assim, ela é repleta de falsos profetas. Amados, para encerrar, a Europa, o continente europeu, que foi o berço da reforma protestante no início do século XVI, que houve no século XVI, XVII, XVIII e XIX, grandes reavivamentos, grandes nomes que nós conhecemos hoje, que nós estudamos os seus conteúdos, produziram grandes homens de Deus, viveram nesse século, e praticamente todos eles na Europa. A Europa, o berço do protestantismo, um reavivamento gigantesco. A Europa hoje sucumbe. A Europa hoje é conhecida como um continente pós-cristão. No século XX, algumas coisas foram introduzidas, e qual foi o principal motivo? Isso eu estou falando, e os grandes estudiosos teólogos também é um consenso. Os principais motivos da apostasia da igreja da Europa, eu listei aqui, a teologia liberal, o ecumenismo e os conceitos humanistas pós-modernos. Isso entrou na igreja, a pregação começou a ser pós-moderna, humanista. O que é o humanismo pós-moderno? Eu posso, a força está em mim, eu vou fazer, é autoajuda, é autoconhecimento. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas o centro da pregação passou a ser isso, a força do homem, o poder do homem. O ecumenismo, que é o quê? O ecumenismo basicamente é: Deus é um só, então não importa a religião, não importa a igreja, eu posso ser da religião A, da religião B, eu posso fazer isso, eu posso fazer o que eu quiser. Deus é um só e Ele ama todo mundo. Isso é o ecumenismo, é a mistura, é um sincretismo. E a pior de todas, a teologia liberal. A teologia liberal entrou dentro e assumiu os púlpitos da Europa e matou a igreja. Aquela teologia que tudo eu posso, está tudo liberado. Deus me amou, Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, então eu posso viver do jeito que eu quiser. E aí começou a se introduzir coisas da pós-modernidade, do mundo, do humanismo, para dentro da igreja. Hoje, só usar bem rapidinho, hoje centenas de igrejas na Europa fecharam. E sabe o que tem lá hoje? Igrejas onde houve esse grande reavivamento: bares, boates, casas de show. Hoje, um dos maiores campos missionários do mundo é a Europa. Um dos maiores, o pessoal costuma brincar: vou fazer missão na França, vou fazer missão em Roma. Amados, é um dos maiores campos missionários do mundo, porque a igreja apostatou, está morta, precisa de pregação, está vivendo só da força do homem. Aqui no Brasil, hoje, a América, a Europa era o centro geográfico do cristianismo. Hoje o centro geográfico do cristianismo é a América como um todo, a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Aqui no Brasil, a igreja evangélica como um todo cresceu muito, vem crescendo muito desde o século XX. Mas a mesma coisa que aconteceu na Europa já acontece no Brasil. Nós vemos teologia da prosperidade, confissão positiva, teologia do coaching, da libertação, essas teologias que enfatizam coisas que até são bíblicas, mas colocam ela no centro, tiram Jesus do altar e colocam a minha prosperidade financeira. O que importa é o que eu tenho, é a saúde perfeita, ou é os bens que eu possuo que Deus vai me dar, ou é que a força, a teologia do coaching que vem a nova agora aí, o poder está dentro de mim, eu tenho que buscar isso em mim, e eu sou o centro de tudo. Isso é egocentrismo, é antropocentrismo. O poder está em Deus. Aleluia. Que nessa igreja aqui, que nós não venhamos a entrar, que não aconteça, em nome de Jesus eu clamo a Deus, que não aconteça no Brasil, na América, o que aconteceu na Europa, e que Deus levante homens e mulheres para pregar lá também, para haver um reavivamento. Amados,
nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que ouvir grandes homens e mulheres de Deus que pregam a palavra de Deus, e nós temos que nos esforçarmos para viver a palavra de Deus. Aleluia. Vou repetir, o único lugar para pregar não é o altar. Deus nos chama para pregar aqui no altar, na nossa casa, no nosso trabalho, e muitas vezes, e o pastor Paulo já ouviu ele falar várias vezes isso, eu concordo com ele, a maior forma de pregar muitas vezes não é abrindo a Bíblia e lendo um versículo, é com a tua atitude, é com o teu testemunho pessoal, é como tu te comporta lá no teu trabalho, e as pessoas daqui a pouco vão fazer uma piadinha sem graça, ou vão começar um assunto que não é de Deus, e você vai se retirar, você não precisa discutir com ninguém, e você vai se retirar, e você não vai participar, não vai rir, e daqui a pouco alguém vai perguntar, por que ele não faz isso? Por que ela não participa daquilo? Eles vão, ele é crente, ele é lá da igreja, e vão zombar de você. Mas essas mesmas pessoas, quando tiverem um problema sério na vida delas, você acha que ela vai pedir conselho daquele que conta a piadinha de mau gosto, ou em você que é um exemplo, é uma pessoa que é referência? Nós pregamos com as nossas atitudes, é isso que Deus espera de nós. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quero orar. A igreja já está passando para dar continuidade nos atos litúrgicos. Aleluia. Querido e amado Deus, preguei a tua palavra nessa noite, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor me ungiu com o teu amado Espírito Santo, Senhor. Eu te clamo, Senhor. Eu clamo, eu suplico, Senhor, que tudo que foi ministrado aqui, Senhor, que entre, Senhor, no coração, que cada um que ouviu essa mensagem, Senhor, venha abrir o coração, Senhor, derruba as paredes, Senhor, Espírito Santo de Deus, rasga esse coração, Senhor, abra as mentes, Senhor, para que nós possamos, Senhor, sempre valorizar, Senhor, a tua pregação, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela igreja, pelos louvores, pelo diaconato, por todos os ministérios, Senhor, por toda a liturgia do culto, Senhor. Mas um culto sem a tua palavra, Senhor, sem o teu alimento que nos alimenta, Deus, não é culto, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra possa ser o guia das nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra possa continuar, Senhor, alcançando os perdidos, Pai. Que pessoas que ouviram essa ministração, talvez que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, aleluia, possam fazer como aqueles homens lá, aqueles judeus, e se arrepender dos seus pecados, e confessar Jesus como seu Salvador, aleluia, e pela tua graça, pela tua misericórdia, serem alcançados e justificados, Senhor. Jesus, nós chamamos, que nesse tempo de pandemia tu levante homens e mulheres para pregar a tua palavra, que haja salvação, que haja um reavivamento, aleluia, que nos encha com teu Espírito Santo, que nos incomode para nós te buscar mais e mais e mais, aleluia, e que nós possamos aumentar, Senhor, através da pregação, através da tua unção, através do teu poder, aqueles que o Senhor vai acrescentando, Senhor, em nome de Jesus, amém.